Fala galera, beleza? Bem-vindos novamente ao canal, tudo certo, tudo bom com vocês, pessoal? Desculpa aí o latido dos cachorros, infelizmente, independente da hora do dia, eu não consigo gravar sem que os cachorros estejam latindo, é complicado. Bom, vamos ao que interessa. Hoje, no vídeo de hoje, vamos falar especificamente aqui do livro do Star Wars, do Kenobi, tá? Kenobi. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre os livros do Star Wars de forma geral, né, sem entrar muito na história de nenhum livro. E hoje eu vou falar especificamente do livro do Kenobi, porque algumas pessoas pediram e como mais de uma pessoa pede, mesmo que seja um pouquinho, 2, 3, 4 pessoas, eu resolvo fazer um vídeo que é melhor do que ficar explicando e tal, que se 4 pessoas ou 3 tiverem a curiosidade, de repente futuramente outras podem ter também, e aí a gente faz um vídeo que fica mais fácil. Bom, antes de começar, galera, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no vídeo que a gente fez aí, um apanhado geral dos livros. Os livros do Star Wars, eles são assim, eles não costumam explicar muito as coisas que são básicas do Star Wars. Ele pressupõe já que quem tá lendo tem um conhecimento profundo do Star Wars, tá? Isso para algumas pessoas pode ser um problema, porque existem vários tipos de fãs do Star Wars. Por exemplo, existem os fãs que são tipo o que eu sou. Eu tenho um monte de coisa aqui do Star Wars, jogo, Funko, livro, brinquedo, tem dezenas de coisas aqui do Star Wars. Vi os filmes, li os livros, li algumas revistas, mas não todas. Porém, eu me considero uma pessoa assim, intermediária no quesito Star Wars, tá? Eu tenho um conhecimento básico, assim, ou intermediário. Eu não sou aquelas pessoas que são, assim, fanático não seria a palavra, porque fanático eu acho que acaba parecendo uma coisa não sadia, né? Não saudável. Mas enfim, eu não sou aquela pessoa expert em Star Wars, apesar de ter visto todos os filmes, ter acompanhado as séries e tudo mais. E existem as pessoas que só viram os filmes, mas gostam do Star Wars mesmo assim, com base nos filmes que elas viram. Algumas que também jogaram jogos aí de computador ou de, sei lá, de qualquer plataforma que seja, e tem aquele conhecimento ali. Eu acredito assim que o livro ele trata de como se a pessoa fosse um pouquinho mais do que um intermediário, digamos assim, do Star Wars, porque ele não vai te detalhar as naves, ele não vai te detalhar as espécies, ele não vai te detalhar as armas, ele não vai te detalhar as raças, os bichos e tal. Então, pra quem não é um expert em Star Wars, tá? Pra quem não é aquele cara que sabe tudo do Star Wars, sabe todas as raças, o nome de tudo, de todos os bichos, de todas as armas, de todos os planetas, de todas as naves e tal, você vai ter que ler o livro e ficar com o Google na mão aí, alguma coisinha pra você tirar algumas dúvidas, porque vai ter coisas que você não vai conhecer. Eu, apesar de tudo que eu tenho do Star Wars, apesar de tudo dos jogos, sei lá, de infinitas coisas, de filmes, tudo que eu já vi, eu não lembro o nome de todas as raças, eu não lembro o nome de todos os planetas, e muito menos de todas as naves, tá? Às vezes o cara vai falar ali, não, o Crusade, sei lá, Crusade classe Raider. Beleza, o nome eu lembro, não é um nome estranho pra mim, é uma nave básica, mas às vezes você confunde, você pode, sei lá, confundir com outra nave, às vezes você não lembra que, você lembra do nome, mas você não lembra que a nave é aquela específica. Tem muita coisa, e o Star Wars ele é uma infinidade de raça, uma infinidade de bicho, então ele vai estar falando lá, vamos supor, eu até anotei algumas raças assim, só para dar de exemplo, Vurks, Mirigliano, Rodiano. Rodiano é clássico, mas às vezes a pessoa tem um conhecimento básico do Star Wars, não sabe o que é, vai ter que ver lá, porque ele vai estar no livro lá, vai falar, não, o Rodiano, fulano de tal, tava fazendo sei lá o que. Aí você vai ficar, mas que desgraça é um Rodiano. Para quem é expert em Star Wars, eu sei o que é, e não sou expert, a maioria das vezes que está assistindo o vídeo sabe o que é, mas vai ter gente que não sabe. Por exemplo, Zeltron. Nesse livro aqui tem essa raça. Eu não lembrava qual era essa raça, eu tive que ver no Google. E apesar de ser uma raça básica, Hut é basicão. Tem, cara, tem muito. Eu não vou ficar falando Gamorreano, os Duros, Toydarianos, sei lá, o Botans. Eu vou falar alguns nomes errados. Itorianos, Beat, Isum,
Neimoidianos, caraca, é muita raça, galera. E Arcora, o Dug, ele, eu não sei se eu tô falando o nome certo, ele é um personagem bem conhecido aí pelo menos do filme 1, né, da Ameaça Fantasma, é uma raça bem conhecida aí. Então, mas às vezes você não lembra qual é, mas te garanto que muita gente vai digitar no Google, vai ver e falar, ah, tá, essa raça, entendi. Aí vamos supor, o livro vai traduzir o nome de algumas espécies de bicho também, tipo Costa de Orvalho. Cara, eu não lembrava, eu lembrava do nome em inglês, Costa de Orvalho, eu não me liguei na tradução, nem nada do tipo. Eu falei, nossa, mas que desgraça de bicho é esse? Aí fui lá no Google, falei, ah, tá, beleza, entendi. Aí, por exemplo, Yuppie, você pode não lembrar o que é um Yuppie. Você pode não lembrar o que é o Nexo, que é um bicho classicão. A maioria da galera que curte Star Wars vai saber quem é. Massif também. O Ronto também. Todo mundo vai saber o que é o Ronto. O Dragão Krayt, o Rancor, o Rick, o Shaq. Isso tudo são animais do Star Wars. Eu posso estar falando o nome com a pronúncia um pouco errada, tá? Eu falei, o meu conhecimento é intermediário. Aí, enfim, aí tem armas, aí pode ter lá um Gatherfear. O que é um Gatherfear? Você pode não lembrar o que é, muita gente vai saber, entendeu? Esse vídeo não é pra aquela galera que é expert e obviamente sabe o nome de tudo e sabe todas as coisas. Mas tem gente que não vai saber, ele não vai te explicar o que é, entendeu? Você vai ter que olhar no Google e lembrar ou ver o que é. Se você lembrar, beleza, se você não souber, você vai pesquisar lá. Inclusive as naves e as coisas que eles usam lá, as motos, os Land Speeder. Aí o cara vai falar aqui no livro, o Land Speeder USV-5. Eu não sei, eu não lembrava como é. O Land Speeder eu sei o que é, mas o SV-5 não lembrava o que era. O Land Speeder JG-8, cara, não lembrava. Na verdade, esse não é nem questão de lembrar, esse realmente eu não sabia como era. O Sorosub V35 eu também não sabia como que era, eu tive que ver no Google. O X-34 eu já sabia o que era, mas eu não lembrei na hora que eu li. Então, tipo assim, aí tem essas coisas, o Arrow 23, são várias coisas que vai chegar lá, vai falar pra você, ah, fulano entrou na Light Van e fez sei lá o quê. Aí você vai ficar, pô, mas que é isso? Então, todos os livros do Star Wars, ele tem essa pegada de não te falar, ele não vai te detalhar as armas, não vai te detalhar as naves, o AT-AT, que todo mundo sabe o que é, o AT-ST, o Juggernaut, o Hovercolt, enfim, o Hovercolt. Pode ser que algumas dessas coisas você saiba o que é, pode ser que outras você não saiba o que é. Então, enfim, isso pra gente iniciar, você já sabe que você vai encontrar isso nos livros do Star Wars. Você vai ter que ter o Google lá para você poder dar uma olhada em algumas coisas que você não lembrar. Bom, 7 minutos, 8 minutos falando no ouvido de vocês aí, só para dar esse recado, que é um recado básico de todos os livros. E o que falar do livro do Kenobi? Cara, eu gostei muito do livro, eu sou fã do Star Wars e, cara, o Kenobi é muito massa, eu gosto muito do personagem dele. Inclusive, eu gosto mais do Kenobi do que o Luke, tá? Pode ser que algumas pessoas critiquem isso. Desculpa, tô com soluço. Mas eu conheço bastante gente que prefere vários outros personagens do que o Luke. O Luke, ao meu ver, ele não é um personagem muito amado aí por tanta gente assim, tá? Apesar de que muita gente gosta, eu não desgosto do Luke, mas eu gosto mais do Kenobi. Eu acho ele mais interessante, acho mais legal. E conhecer um pouco da história do Kenobi é bem legal. O livro se passa na época aí, para quem lê os livros, né? Logo depois lá que aconteceu a batalha dele com o Anakin e tal, que rolou aqueles fight dele lá, do terceiro filme, né? E aí a mulher lá tem a Leia, tem o Luke, o Kenobi leva o Luke lá pros Lars, né? Pra lá no deserto de Tatooine, para poder eles adotarem, a Leia ficar adotada lá pelos Organa. E, enfim, aí a gente não sabe o que aconteceu. Quem só viu os filmes, né? Quem tem só como base os filmes, o Obi-Wan, ele ficou exilado lá, ele mesmo se auto-exilou no deserto, né? Ele ficou lá de eremita no deserto. E depois disso a gente já vê ele velho na participação dos outros filmes. A gente conhece mais a história do Obi-Wan pelas animações, por algumas revistas, pelos livros, principalmente na animação de Guerra do Clone e tal, enfim, não vou entrar nesse mérito.
Mas aí, enfim, quando eu li o livro há muito tempo atrás, tá? Quando eu li esse livro, eu não tinha visto o anime do Guerra dos Clones, eu não tinha visto um monte de coisa. E agora a gente tem até a série também, a Disney tá fazendo série. E a série já, pro que eu tava falando antes, né, do negócio das raças, das armas e tal, a série é bem legal porque ela tá trazendo um conhecimento mais assim, eu acho que ela tá jogando a gente mais no mundo do Star Wars. Então, às vezes, pra mim que leu o livro há muito tempo atrás, se eu tivesse lendo o livro agora, depois de ter visto a série, depois de ter lido algumas coisas, de repente pra mim seria diferente, né? Eu teria lembrado de mais coisas, porque a série acaba... a gente acaba vivenciando... Travou. Deixa pra lá, enfim, a gente acaba experimentando uma experiência mais profunda. Ai, gravar vídeo é uma desgraça, a gente sempre trava ali. Bom, quando eu li o livro, na época que eu li o livro, que eu só tinha, acho que a base de alguns livros, os filmes e poucas revistas, por exemplo, o Povo da Areia, né, os Tusken, eu não tinha conhecimento nenhum sobre eles, sabia o que eles eram e tal, mas eu não tinha conhecimento nenhum da história deles, tá? Eu não tinha lido nada ainda, nem tinha visto nada que tivesse falado muito sobre eles. E essa história aqui, que conta a história do exílio aqui do Kenobi, né, no deserto, conta um pouquinho da trajetória dele, enquanto ele ficou isolado lá de olho no Luke, enquanto o Luke era bebê, e conta muito a história dos Tusken, cara. E eu lembro que quando eu li, eu gostei muito dos Tusken, porque eu tinha uma imagem muito ruim deles. Apesar deles serem uma raça muito primitiva, e uma raça bem... Cara, ruim não seria a palavra, mas eles são bem bárbaros, né? Eles são bem... Eu não queria falar ruim porque eu não considero que eles sejam ruins, mas eles são meio bárbaros, meio primitivos. Mas eu nunca tinha entendido muito sobre eles, e o livro fala bastante da história deles, entra muito no mundo do Povo da Areia, e eu achei bem legal, cara. E eu confesso, assim, já é uma opinião particular minha, né? Uma coisa bem minha. Eu gostei muito da história dos Tusken, cara. Eu gostei de conhecer mais eles. Posteriormente, depois que eu li o livro, quando eu costumo jogar um RPG do Star Wars, na época eu não jogava muito, mas depois eu joguei, e até hoje eu jogo um pouquinho. Cara, eu até teve uma campanha que eu fiz que eu criei um personagem que era um Tusken. Porque eu curti muito a história deles, cara. Eu curti bastante saber e conhecer eles, que era uma coisa que eu não sabia nada, absolutamente nada. Gostei bastante da história deles, apesar deles serem bem primitivos e serem bem bárbaros. O livro tratou eles de uma forma muito delicada, colocando o que eles realmente são, sem fazer você ter aquela visão de tipo assim, eles são ruins. O livro fez você entender por que eles agem do jeito que eles agem, por que eles são do jeito que eles são. E eu achei bem legal, cara. E em certo momento do livro eu fiquei até com um pouco de pena deles, cara, porque é um povo sofrido, digamos assim, por ser primitivo demais. E eu acabei me apaixonando um pouquinho aí pela história dos Tusken, e foi uma coisa que o livro trouxe pra mim, que eu não vivenciei nos filmes e nem em nenhum outro lugar. Então os livros, como é um universo expandido do Star Wars, ele traz bastante coisa pra você. Eu acho que esse é o bom dos livros do Star Wars. Eles trazem bastante conhecimento pra você, pra quem gosta, pra quem é fã. Você acaba entrando mais de cabeça no mundo, conhecendo mais as raças, as histórias. Às vezes você vê aquele ET ali, você vê aquele alien ali, aquela raça. Você não sabe nada sobre ela, você não sabe a história dela, você não sabe muita coisa. E às vezes o livro te traz um pouquinho disso, ele te mostra um negócio, você acaba gostando, simpatizando com uma raça em específico, simpatizando com outra. Cara, é bem legal. Os livros são bem interessantes. Esse livro aqui, do Kenobi, conta um pouquinho da história dele, como eu falei, né, no deserto. Conta um pouco da história do Povo da Areia. Fala um pouquinho como foi esse exílio, como que o Obi-Wan lidou com as coisas aí que foram acontecendo próximas a ele. Cara, eu achei assim até um final um pouco triste, porque o livro ele não esclareceu o exílio todo do Obi-Wan, né? Ele contou um pouco, mas até ele ficar velho, muita coisa pode ter acontecido depois desse livro. Porque no livro ele não termina com ele velho, isso aí já te falo logo. O livro não termina com o Obi-Wan velho.
Então, até ele ficar velho, muitos anos passaram. Então, muita coisa pode ter acontecido. E eu parei para pensar, falei, nossa, cara, se aconteceu só isso na vida do Obi-Wan, que desperdício sei lá, cara, eu fiquei com pena dele, porque, tipo, mano, você ficar exilado, passar a sua vida inteira exilado, você sendo um cara foda, porque o Obi-Wan é foda, mano. Não tem outra palavra pra descrever o cara é muito bom. E, tipo assim, você desperdiçar a sua vida inteira até ficar velho. Pra quem lembra dos filmes aí, começou o filme rapidinho na primeira luta lá com o Darth Vader, ele já meio que se foi, né? Então, cara, você imaginar que o cara ficou a vida inteira dele ali no exílio, de repente sozinho, é bem triste você pensar dessa forma. Eu não sei o que aconteceu depois do Obi-Wan, depois desse livro. O livro conta algumas coisas que aconteceram com ele, conta logo no início que ele se exilou, né, quando ele estava montando o acampamento dele. Foi bem no início, então do final do livro até ele ficar velho, muita coisa pode ter rolado. E aí tá a minha esperança de que ele não tenha tido uma vida assim tão... não sei, tão triste, sozinho. É um livro, cara, muito legal, muito bom. E a única coisa que eu falaria em relação à negatividade do livro foi isso que eu falei no início, dele não detalhar algumas coisas, mas de certa forma eu acho até legal, de certo ponto de vista, porque você vai lá no Google, digita, vê e fica mais fácil de você mentalizar, né? O livro também economiza muito não descrevendo tanta coisa, porque se ele ficasse descrevendo todas as naves, todas as raças, todos os bichos, como é um livro de ficção e como tem muita coisa, ele ia ter que descrever cada arma, cada land speeder, cada nave, cada bicho, cada raça, ia ser o dobro disso aqui do livro só de descrição para cada personagem que aparecesse. Então eu acho que essa também não é uma intenção do livro, senão ia ficar chato de ler, né? Bom, galera, 20 minutos perturbando vocês, falando no ouvido de vocês aí. Logo eu trago mais um livro do Star Wars para estar falando, porque o pessoal tem me perguntado bastante. Eu já li os livros há muito tempo, então, dependendo do livro, eu vou ter que dar uma relida em algumas partes para poder falar um pouquinho dele, né? Mas, enfim, cara, Kenobi vale muito a pena você ler esse livro. Se você é fã do Star Wars, você vai gostar muito dos livros. Se você é um fã básico, um intermediário como eu acho que você vai gostar até mais do livro do que quem já é um super fã aí, porque já conhece tudo e tal. Então, de repente, por exemplo, para mim, conhecer a história dos Tusken foi uma surpresa. Mas, de repente, alguém que já conhece aí, que seja expert no mundo do Star Wars, não ficaria tão surpreso lendo o livro. Então, a emoção seria diferente, não sei. Tô cogitando, né, uma possibilidade. Enfim, então é isso, galera. Confere aí as aventuras do Obi-Wan no deserto, confere aí um pouquinho do exílio dele, a história dele. Tem umas historinhas bem legais aqui dentro, tem umas aventuras bem legais para você gostar mais ainda do Obi-Wan e para você ver um lado aí diferenciado dos Tusken, tá? Do Tusken, do Povo da Areia. Beleza, galera? Então é isso. Forte abraço, até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau, fui!